Na Bahia tem três ramos produtivos, né, na última década que mais ocorreram acidentes de trabalho, né? Esses ramos são o ramo de transporte, né, indústria e na construção civil, em torno de 470% de aumento, né? Então, nessa última década, em torno de 40 mil acidentes, né? Algo está acontecendo, né, nesses ambientes de trabalho, nas empresas, que precisa ser feito, tomar alguma medida, implementar, melhorar esse sistema de gestão da segurança, né, nesses ambientes de trabalho para evitar esses acidentes. Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Entre Aspas. Estamos na semana que antecede o Dia do Trabalho. Nada mais oportuno do que falar e alertar sobre os acidentes de trabalho, que são um importante e grave problema de saúde pública no Brasil, que causa afastamentos, mutilações e deixa muitas sequelas. Este é o tema dessa edição do programa Entre Aspas. E nós vamos conversar com Celso Joélio Amorim Teodoro, que é coordenador de Vigilância de Ambientes e de Processos de Trabalho do CESAT, o Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador, da DIVAST, a Diretoria de Vigilância e Atenção à Saúde do Trabalhador da Bahia. Celso, seja muito bem-vindo aqui ao programa Entre Aspas. Obrigado, Vladimir. É um prazer, né, estar contribuindo, né, com o programa Entre Aspas. Estou à disposição para a gente falar sobre esse tema que é tão importante e oportuno, né, com o número de acidentes crescentes nessa última década do nosso país. Celso, para a gente começar nosso papo, eu te pergunto, está sendo desenvolvida uma campanha aqui no Estado justamente para se evitar acidentes de trabalho. Que campanha é essa e de que forma ela está sendo desenvolvida? Bom, essa campanha tem como tema, né, acidente de trabalho é urgente evitar. Né? É uma campanha promovida em conjunto com a Secretaria, com o Ministério Público, a Secretaria de Saúde do Estado, através da DIVAST, né, e a Universidade Federal da Bahia, né, através do ISC. Né? É uma campanha que teve início no dia 11 de abril, né, e vai até 1º de maio, chamando, né, dando ênfase a essa importância que olhar para a ocorrência de acidente de trabalho, né, e trabalhar na perspectiva da prevenção. Então, essa campanha, ela promove, né, ela é promovida justamente nessa perspectiva de alertar, né, sobre a necessidade de prevenção desses acidentes nos ambientes de trabalho. Vocês deram início a essa campanha, né? E na Bahia, quais têm sido os principais tipos de acidentes de trabalho registrados que vocês têm conhecimento, que vocês acompanham? Olha, Vladimir, na Bahia tem três ramos produtivos, né, na última década que mais ocorreram acidentes de trabalho. Né? Esses ramos são o ramo de transporte, né, indústria e na construção civil. Esses foram os 3 ramos produtivos que mais ocorreram acidentes de trabalho. Né? Então, é importante a gente salientar que são ramos produtivos importantes, né, e que emprega um número grande de trabalhadores e que requer um olhar, né, dos órgãos de fiscalização, de nós do Sistema Único de Saúde, né, através dos CEREST, do Centro de Referência ao Trabalhador, tanto estadual como os regionais, para a gente atuar, né, na frente, né, na perspectiva de atuar na prevenção desses acidentes. Né? E é esses 3 ramos hoje que mais acidentam trabalhadores no nosso país e na Bahia. E na última década, vocês têm um percentual de quanto número de acidentes de trabalho ocorreram, aumentaram no Estado? Vocês têm esse percentual? Vocês têm esse acompanhamento? Como é isso? Em torno de 470% de aumento, né? Então, nessa última década, em torno de 40 mil acidentes, né? Então, é muito acidente, né? E esses acidentes, eles demonstram que o sistema de gestão da segurança está falhando das empresas, né? Então, algo está acontecendo, né, nesses ambientes de trabalho, nas empresas, que precisa ser feito, tomar alguma medida, implementar, melhorar esse sistema de gestão da segurança, né, nesses ambientes de trabalho para evitar esses acidentes. Né? Então, hoje a gente tem convicção, né? Hoje a gente tem um grupo que trabalha avaliando, analisando esses acidentes, fazendo investigação de acidentes, e a gente, sem sombra de dúvida, a gente pode afirmar que os acidentes
são previsíveis e preveníveis, né? Então, assim, o que a gente encontra muito nos ambientes de trabalho é o descumprimento de normas, né? É uma gestão da segurança inadequada, né? Que permite a ocorrência desses acidentes nos ambientes de trabalho. E o que mais vocês têm registrado? Já que vocês fazem um acompanhamento, né? O que mais vocês têm registrado? Afastamentos temporários, afastamentos definitivos, óbitos, o quê? O que mais acontece aqui no Centro de Referência, a gente apoia a nossa rede na investigação de acidentes ou mapeamento de risco, que são situações de risco que os trabalhadores estão expostos, e a gente atua na retaguarda técnica para atuar junto com essas equipes. Mas os acidentes que mais acontecem, chegam para a gente aqui, para a gente ajudar a rede nessa investigação, executando a ação de vigilância de ambiente de processo de trabalho, são acidentes com choque, queda em altura e acidentes com máquinas. Soterramento, né? Da construção civil. Então, esses acidentes, eles chegam aqui, e a gente tem dado apoio na investigação desses acidentes junto à nossa rede de atenção à saúde do trabalhador do Estado da Bahia. Toda indústria, é importante lembrar que o setor de indústria também, esses acidentes vêm acontecendo na indústria, né? Então, tanto o choque, né? Acidente com óbito, geralmente o acidente com óbito, o acidente envolvendo eletricidade, ele geralmente leva o trabalhador a óbito, né? E a gente tem, nesses últimos 3 anos, a gente tem ocorrido acidentes envolvendo eletricidade e trabalho em altura, que tem feito a gente se deslocar para fazer essa investigação e propor medidas de controle, de prevenção, né, para que outros acidentes não aconteçam. E eu volto a afirmar, quando a gente investiga esses acidentes de trabalho, a grande maioria, quase na sua totalidade, é o descumprimento de normas legais de proteção dos trabalhadores. Esses acidentes ocorrem pela falta dos EPIs, ou falta de gerenciamento, de uma coordenação melhor, ou os EPIs são importantes, ou eles são os mais importantes, ou existem fatores, procedimentos que são ainda mais importantes que os EPIs? Olha, importante essa sua pergunta, né? EPI não evita acidente, né? Então, a gente precisa ter clareza que o EPI ele é apenas para minimizar, né, um possível acidente. Então, ele não vai evitar o acidente. O que pode evitar, o que vai evitar o acidente, é uma gestão da segurança bem feita, né? Eu conhecer quais são os meus riscos, adotar medidas de proteção coletiva desses trabalhadores, né? Seja se for uma exposição química, eu substituir esse produto químico por um menos nocivo, né? Se for uma máquina ruidosa, eu enclausurar para que não cause perda auditiva, né? Se for um layout inadequado numa unidade de saúde, no hospital, que vem causando acidente com material biológico, intervir nesse ambiente para tornar ele um ambiente seguro para que os trabalhadores possam desenvolver suas atividades, enfim. Então, está muito condicionado a outras medidas, né, que tem uma ampliação de proteção coletiva dos trabalhadores, seja ela de engenharia, seja ela administrativa, seja uma intervenção na organização e no processo de trabalho, que são muito mais eficazes do que o EPI. O EPI ele é a última opção, ele é complementar. Lá no final da cadeia de proteção dos trabalhadores é que a gente vai pensar no EPI. Mas todas essas medidas que eu falei, elas podem ser pensadas, né, gerenciadas e aplicadas no ambiente de trabalho pelos empregadores. Essas são mais eficazes do que o EPI. O EPI, como eu já falei, ele é só complementar. Então, a gente percebe que as ações preventivas são realmente mais importantes, são as principais para se evitar os acidentes de trabalho. Perfeito, né? Para isso, as empresas elas têm a obrigação de fazer um programa de gerenciamento de risco, que é justamente esse programa que vai permitir, né, que os profissionais da área de saúde e segurança se antecipem, identifiquem, né, esses riscos presentes no ambiente de trabalho e, a partir da identificação desses riscos, pensem e adotem as medidas de proteção para os trabalhadores não se acidentarem no ambiente. Então, assim, as normas existentes hoje de proteção dos trabalhadores são normas boas, né,
que ajudam muito o empregador a adotar essas medidas de proteção, né? O problema é que a gente tem muito descumprimento dessas normas, né? Seja uma norma específica para trabalho com eletricidade, trabalho em altura, né? Seja daquelas mais simples, mas você tem as normas que orientam esses empregadores a adotar essas medidas de prevenção e antecipação na ocorrência de acidentes de trabalho. Celso, numa resposta anterior, você falou de unidades de saúde. E o Sindsaúde Bahia, ele está diretamente ligado aos servidores da saúde. E eu te pergunto, vocês também acompanham o trabalho desses servidores e que tipos de acidentes podem afetar esses servidores? Olha, a área de saúde, a gente recebe algumas demandas, na verdade, não é a maior parte da nossa demanda não é da área de saúde, né? Com esse universo, com essa cadeia produtiva extensa que nós temos no estado da Bahia, a saúde não é aqui o maior número de queixas e de trabalhadores acidentados que chega. Embora, é bom lembrar que há uma subnotificação, né, desses acidentes ocorridos com os profissionais de saúde, seja em hospital, seja da vigilância, seja da atenção básica. A gente entende e acha que tem uma subnotificação desses acidentes. Mas você me fez uma pergunta em relação aos fatores de riscos, né, presentes nesses ambientes e na questão do acidente. Um acidente muito comum, né, com os profissionais de saúde, que a gente recebe da nossa rede, é o acidente com material biológico, né? Então, o acidente com material biológico ele é mais comum nesse contato da nossa rede com a gente, informando que ocorreu um acidente com material biológico, né? Seja uma agulha, né? Seja com agulha, seja com instrumental, né? E a gente tem esse conhecimento a respeito mais desses dois tipos de acidente. Porém, é bom a gente lembrar que o acidente de trabalho é aquele que causa uma lesão ou perturbação funcional, né? Ele não é simplesmente só aquele que causa uma lesão. Então, eu posso ter outras doenças que são equiparadas, né, associadas a um acidente de trabalho, né? A exemplo de doenças osteomusculares, né, que acometem muito a área de enfermagem, né, por manipulação de paciente, né? Enfim, estou dando só um exemplo. E nós temos também contusões, quedas, né? Enfim, então, estou dando esses exemplos para a gente entender que pode ser equiparado, né, um problema osteomuscular em um trabalhador da saúde, principalmente aquele que tem uma rotina, né, de trabalho associada a peso, como eu dei o exemplo da técnica de enfermagem das enfermeiras em hospitais, ao manipular, ao movimentar um paciente, que podem ser associadas ao acidente de trabalho. É importante frisar isso. Quanto aos fatores de risco, a gente pode citar que esses trabalhadores eles estão expostos à sobrecarga de trabalho, né? Jornadas extensas. A verdade é essa, a gente encontra nas unidades que a gente já fez inspeção, hospitais, a gente identificou essa sobrecarga extensa, né? Um excesso de trabalho, né? Porque você tem um subdimensionamento das equipes de saúde, né? Isso acarreta uma sobrecarga de trabalho para aquela equipe presente naquela unidade de saúde, seja hospital ou unidade básica ou unidade de saúde da família, né? Ou até no nível administrativo da saúde, né? O que a gente tem hoje é essa sobrecarga em função do subdimensionamento das equipes de trabalho, né? Aliado à questão do processo de trabalho, a organização do trabalho, uma gestão, e aí ampliando não só para a área de saúde, mas para todos os trabalhadores, para todas as áreas e ramos produtivos. Uma gestão de saúde e segurança deficitária, uma gestão autoritária que também contribui para a ocorrência de doenças e acidentes, né? É bom lembrar que uma gestão autoritária na área de saúde e segurança, ela pode contribuir muito para a ocorrência de acidente, porque ela não vai permitir a participação dos trabalhadores, que é legal essa participação dos trabalhadores, em apontar situações de risco e propor soluções, né? Então, onde a gente tem uma gestão
de saúde e segurança participativa, as chances de você diminuir a ocorrência de acidente ou até eliminar acidente é grande. É grande porque você tem ali a opinião dos trabalhadores frente à situação de risco e frente à tarefa que ele desenvolve e que ele sabe exatamente ali onde está a situação de maior risco, não tirando a competência, né, e a capacidade da equipe de saúde e segurança das empresas. Mas ouvir o trabalhador é fundamental para você fazer um programa de excelência da gestão da segurança de qualquer instituição, seja ela pública ou privada. Ô Celso, nos últimos 2 anos, né, a gente viu os profissionais de saúde trabalhando intensamente, né, por causa da pandemia do coronavírus, muito trabalho, trabalho exaustivo, horas excessivas de trabalho, em muitos casos levou-se a problemas de saúde mental, que é um termo que tem surgido com mais frequência a partir desse momento. A saúde mental, a gente pode também dizer que poderia ser um acidente de trabalho? Problema da saúde mental? Sim, como eu já falei, né, todo adoecimento relacionado ao trabalho, ele equipara-se pela Previdência Social a um acidente de trabalho. No caso de nós, servidores públicos, desde quando você tem uma investigação, né, e uma comprovação pela equipe que faz essa investigação, que esse adoecimento ele está associado ao trabalho, ele passa a ser uma doença relacionada ao trabalho, né? Eu não vou adoecer porque eu estou lá no hospital, na UTI, trabalhando sem parar, por causa da Covid, como você trouxe bem, sem poder sair, né? Ficando em plantões exaustivos, né? Emendando plantões, né? Trabalhando em vários plantões. Eu não estou lá porque eu quero, eu estou lá a trabalho, né? Se desencadear uma doença ali, aquela doença é uma doença relacionada ao trabalho, né? E você trouxe muito bem, porque a pandemia, ela nos trouxe vários aprendizados. Ela na verdade, ela demonstrou o que é o trabalho hoje da equipe de saúde, que já vinha sendo, ela, na verdade, escancarou, vamos dizer assim, né, a problemática hoje do trabalho das equipes de saúde, que vem sofrendo há muito tempo com uma sobrecarga de trabalho, né, e essa sobrecarga de trabalho, ela mais que dobra, né, com a pandemia, né? Então, e desencadeou vários problemas de saúde, que não foi só o mental, mas teve um destaque, né, para a saúde mental, porque mexeu muito com os profissionais de saúde, né? E, assim, não só o pessoal da linha de frente, né? As equipes de saúde da linha de frente, né? Enfermeiros, técnicos, médicos, fisioterapeutas, enfim, né? A equipe de apoio, não só essas equipes, né? O vigilante, os profissionais de limpeza, né, muito importante nesse processo, né, durante esses anos de pandemia, enfim, mas todas as categorias profissionais da saúde, direta e indiretamente, elas sofreram, umas mais que as outras, mas elas sofreram muito nesse processo, né? A vigilância em saúde, houve sobrecarga para todo mundo. Nós, a vigilância em saúde, a gente triplicou as demandas, a gente ficou realmente com uma situação que ninguém esperava, uma situação que exigia da gente uma resposta, mesmo, né, como eu falei, com os profissionais, com a área de saúde, com os profissionais de saúde, já com a sua sobrecarga, mas que exigiu esse esforço para além, né, do que já se tinha dentro dos processos de trabalho da saúde, para dar uma resposta satisfatória à sociedade e um papel nosso como Sistema Único de Saúde, né, de promover essa saúde, de se antecipar para a promoção da saúde dessas pessoas frente a essa pandemia. Então, Celso, agora eu te explico, né, eu te peço para que explique melhor para a gente aqui de que forma é o trabalho de vocês. Vocês trabalham diretamente com as empresas, diretamente com o trabalhador. Como vocês atuam para ajudar na prevenção ao acidente de trabalho? Bom, o Centro de Referência Estadual de Saúde do Trabalhador, ele é um centro criado, né? Ele tem uma história na Bahia,
desde 88. Então, teve umas mudanças ao longo do tempo na forma de se trabalhar, e hoje nós somos um centro de retaguarda técnica, né? A gente trabalha na perspectiva de apoiar a rede, né, nas questões de saúde do trabalhador, seja no aspecto da vigilância epidemiológica de saúde do trabalhador, né, se antecipando, sendo vigilante nas questões das doenças relacionadas ao trabalho, seja apoiando a nossa rede, na investigação de acidentes, na questão de educação permanente, promovendo a educação permanente, apoiando ações de educação permanente, né? Enfim, o que é bom falar para o público, né, do Centro de Saúde, entre aspas, é que o nosso centro de referência hoje, ele, principalmente, ele tem essa função de retaguarda técnica, como eu falei. Nós temos uma rede hoje formada por 15 CERESTs, né? São centros de referência em saúde do trabalhador regionais, eles atuam nessas regiões, temos algumas regiões descobertas de CEREST, mas que tem lá os núcleos regionais de saúde e as bases regionais de saúde com as referências técnicas, que tanto a gente aciona elas com as questões relacionadas à saúde do trabalhador, né, da região, como eles também acionam a gente quando eles necessitam de um apoio, né, nosso na região. Então, a gente trabalha nessa perspectiva. Não é só a vigilância de ambiente e processo de trabalho, ao qual eu faço parte, mas nós temos toda uma equipe de retaguarda técnica de apoio a essa rede, que vai desde o apoio institucional, né, e nós temos uma coordenação de gestão da rede, a coordenação de atenção à saúde, que também tem esse papel de fazer esse apoio, mas também ainda nós temos também uma retaguarda para atendimento de trabalhadores, né? Nós temos aqui o atendimento de trabalhadores para investigação ou para apoio à investigação de diagnóstico da doença relacionada ou não ao trabalho. Então, nós temos uma equipe com médicos, né, e psicólogo e com enfermeira que também tem que atua também nessa perspectiva de ajudar os CERESTs a fechar um nexo, né, de uma doença relacionada ao trabalho, enfim. Então, basicamente, assim, né, trocando em miúdos, falando mais, essa é a função hoje do centro de referência. Lógico que a gente tem outras funções, né, técnico-científica, trabalhar na produção técnico-científica, de material de apoio à rede, enfim, né, mas é uma infinidade. Mas nós temos hoje estruturado, dentro da diretoria de atenção à saúde do trabalhador, de vigilância e atenção à saúde do trabalhador, essas áreas que eu te falei, né? A gente tem a vigilância de ambiente e processo de trabalho, ao qual eu faço parte, temos uma coordenação de atenção à saúde, temos a coordenação de gestão da rede, uma coordenação de planejamento, né? E um setor de informação de saúde. É justamente o setor que pega todas essas informações de mortalidade, né, de trabalhadores do estado da Bahia, fazendo uma análise da situação de saúde desses trabalhadores nas regiões do estado, né, e fornecendo essas informações para a tomada de decisão de como atuar, junto com as regionais e os CERESTs no território. Se por acaso um trabalhador percebe um problema onde ele trabalha, no local de trabalho dele, na empresa que ele trabalha, que isso esteja ocasionando ou possa vir a ocasionar um acidente de trabalho, ele pode procurar por vocês também para fazer uma denúncia? E se pode, de que forma ele pode fazer essa denúncia? Bom, você trouxe uma coisa aí que, antes de responder, eu vou falar uma coisa importante. Nas normas legais, o trabalhador, ele pode, a gente sabe que é a parte mais frágil, né, na relação de trabalho, mas ele pode apontar essas situações de risco e ele pode se negar a fazer. A gente sabe que se negar a fazer em algumas empresas pode significar demissão, mas é bom deixar essa informação, que está claro, expresso na norma, que o trabalhador pode se recusar a executar uma atividade de risco ao qual ele vai colocar sua vida em risco, né? Ou o risco de perder um braço, de acontecer um acidente. Em relação a como o trabalhador pode nos procurar, tem várias formas. O principal canal hoje é a ouvidoria do SUS, né? Então, a ouvidoria do SUS você pode acessar eletronicamente via e-mail, pode ligar e pode fazer a sua denúncia. Mas, se o trabalhador quiser vir pessoalmente
CESAT, nada impede da gente receber ele, né? Um outro canal importantíssimo para a gente aqui, que chega a questão de denúncias relacionada à condição de trabalho ou acidente de trabalho ocorrido, é o controle social, né? Através dos sindicatos das diversas categorias. Então, os sindicatos, eles conhecem o CESAT, sabem do trabalho do CESAT, e sempre que eles têm algum acidente ou percebem que algo está acontecendo naquele ramo produtivo, na sua categoria profissional, eles acionam a gente para a gente atuar conjunto com a instância territorial, no território, a instância regional. Mais uma outra fonte também que chega aqui as denúncias, você falou do trabalhador, né? Mas eu vou aproveitar para falar também de outra forma como a denúncia chega, às vezes de um trabalhador, mas chega via Ministério Público do Trabalho, né? Então, isso já acontecia antes da pandemia, e com a pandemia isso aumentou, né? Então, os trabalhadores, principalmente os trabalhadores da área de saúde, tanto do setor público como privado. Então, usou muito o Ministério Público para fazer denúncia de situação de condição insegura, né, na área de saúde, principalmente nos hospitais, referente ao controle de prevenção da Covid, né, na perspectiva de proteger os trabalhadores. A gente recebeu muita demanda do Ministério Público do Trabalho, né, e foi feito, inclusive, um órgão, uma instituição que a gente já tem uma parceria de longa data junto com o Ministério Público. Então, sempre que a gente tem algumas questões que a gente precisa de uma ação mais contundente, né, para além da ação educativa, ao qual hoje a gente tem, porque o nosso órgão hoje ele tem uma ação educativa, a gente ainda não trabalha na perspectiva do poder de polícia administrativa de exigir, né? Mas aí, dentro dessa atuação nossa de uma atuação educativa, a gente tem uma parceria, né, com o Ministério Público, que o Ministério Público vai além disso, né? Seja propondo um TAC para cumprir o que a gente recomendou naquele ambiente de trabalho para prevenir acidentes, seja até com uma ação civil pública, onde aí já judicializou e na maioria das vezes a instituição ou a empresa é obrigada a cumprir, porque já foi judicializado, já teve um parecer favorável aquelas questões relacionadas à proteção dos trabalhadores no ambiente de trabalho, recomendadas pela Advarte CESAT. Ô, Celso, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Eu te peço, né? Te pergunto, tem algo que a gente não tenha tocado aqui, um assunto que a gente não tinha tocado, que você acha importante, que deva ser acrescentado? Tem um recado para o trabalhador, para as empresas? Fique à vontade. Eu vou deixar uma mensagem aqui, considerando que 28 de abril é o Dia Mundial em memória às vítimas de acidente de trabalho e doença do trabalho, né? E é um dia importantíssimo. É um dia, na verdade, dos trabalhadores se organizarem e lutarem por condições de trabalho melhores, né? Com ambientes saudáveis para desenvolver suas atividades. Dizer assim que essa luta de combate ao acidente de trabalho, vamos dizer assim, ela é de todos nós. É do Sistema Único de Saúde, né? É dos trabalhadores, da sociedade como um todo. Dizer que é de suma importância que a gente se organize como sociedade para a gente combater a ocorrência de acidente de trabalho, né? O acidente de trabalho tem um custo altíssimo para a sociedade, né? Tem um custo econômico e social, como você mesmo falou no início, e a gente precisa se organizar, né? Para a gente combater a ocorrência desses acidentes nos ambientes de trabalho, considerando que a gente precisa proteger a vida. A vida é muito importante e a gente precisa se organizar nessa perspectiva de proteger a vida dos trabalhadores no ambiente de trabalho. É papel de todos nós do Sistema Único de Saúde, da sociedade, do controle social através dos sindicatos, né, das associações de trabalhadores, a gente não perder o foco, né, dessa importância que é a gente proteger os trabalhadores e trabalhar nessa perspectiva da proteção dos trabalhadores, entendendo que a responsabilidade de proteção no ambiente de trabalho é do empregador, né? Então, o empregador ele tem sua responsabilidade no ambiente para proteger esse trabalhador, para oferecer condições seguras para esse trabalhador,
para que ele não se acidente. Mas nós, sociedade, né, Sistema Único de Saúde, sociedade civil organizada, através do controle social, como eu já falei, é nosso papel também fiscalizar, estar atento, denunciar e se organizar para combater esses acidentes de trabalho. Quero aproveitar para agradecer o Entre Aspas, né? Eu acho que é sempre um prazer falar da prevenção, né? A gente menciona o acidente, a ocorrência do acidente, mas agradecer ao Cinti Saúde, né? Ao programa Entre Aspas, a você, Vladimir, por essa oportunidade da gente conversar um pouquinho e falar da nossa rotina, né? Do que a gente faz, que é um trabalho que muitas vezes passa despercebido, que é invisível, mas que tem a importância que tem o nosso Sistema Único de Saúde para a Bahia e para o Brasil. Muito obrigado. Celso, nós aqui agradecemos pela sua participação, pela sua disponibilidade, né, de nos ceder esse tempo para conversar. Essa edição do Entre Aspas fica por aqui. Até o próximo programa.